As luzes do escritório brilhavam intensamente sobre as paredes de vidro, refletindo os rostos preocupados que se voltavam para mim. O tic-tac do relógio soava ensurdecedor, marcando o compasso da tensão que pairava no ar. O advogado ao meu lado dizia: "Ela não tem nada para alegar." As palavras ressoaram, metálicas e descuidadas, como se cada sílaba fosse uma flecha, cravando-se bem fundo em mim. O silêncio que se seguiu era palpável, corações acelerados e olhares curiosos se cruzavam. O cheiro de café quente misturava-se com uma sensação de úmido, como se uma tempestade estivesse se formando ao nosso redor. Respirar era um desafio. A incredulidade me envolvia. Como eu não sabia? O contrato, aquele documento espesso que ele apresentava, parecia pulsar nas minhas mãos, cheio de promessas e mentiras. O peso dele era quase físico. A confiança que eu tinha na minha família, na minha vida, escorria entre os meus dedos. As memórias se aglomeravam, com sorrisos familiares e risada. Então meu celular vibrou. O som agudo foi como um sopro de ar fresco, em meio ao caos. Era Rian, meu irmão. A mensagem dele era aquela enigmática mistura de proteção e distância. Você não está pronta para o que vem a seguir. O que isso significava? O que ele sabia que eu não sabia? A inquietação me consumia, um dilema repugnante que me instigava a descobrir cada camada de mentiras. Meu coração disparou com a ideia de um jogo, mais uma vez, sendo peça em um tabuleiro que eu não conseguia compreender. Os murmúrios à minha volta começaram a aumentar. Vocês conseguem ouvir isso? As vozes se tornaram palpáveis. Os olhares indagadores não deixavam espaço para descanso. Atrás de mim, os risos abafados de colegas que se sentiam intocáveis, como se eu fosse uma marionete prestes a se despedaçar. E eu, em pé paralisada, enquanto todos aguardavam, ansiosos pela primeira reação. Mas havia algo dentro de mim. Uma faísca que começava a se acender. Uma determinante resolução de não ser. Mas eu tinha um objetivo claro agora. A luz do dia se esvaía lentamente, e a ideia que brotava em minha mente crescia. Eu preciso descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente ao meu redor ainda estava tomado pela tensão, mas a mensagem de Rian ecoava na minha mente, como um alerta que eu não sabia como interpretar. Você não está pronta para o que vem a seguir. O que isso significava? Todos os dias, meu despertador toca às 7h30 da manhã. Faço café e preparo o lanche da escola do Lucas. Às vezes, fico tão envolvida nas tarefas do dia a dia que esqueço de cuidar de mim. Até que aquele dia chegou, o dia em que tudo se desnudou. Eu olhava pela janela de vidro do escritório, sentindo a luz difusa do sol entrar. As nuvens lá fora pareciam refletir o turbilhão que se passava dentro de mim. O calor do café que havia feito mais cedo já esfriara, e a xícara agora estava ao meu lado, quase como um testemunho silencioso do desespero que se instalava. Antes de todo esse conflito, minha rotina era simples e tranquila. Chegava ao escritório, tomava meu café enquanto organizava a lista de tarefas do dia no meu caderninho de anotações, que sempre carregava comigo. O cheiro das plantas do escritório tinha um efeito calmante, e eu adorava parar um momento para admirar as pequenas flores que minha colega havia trazido de casa. Era tudo tão banal, mas de alguma forma... Eram mais mensagens de Rian, mas uma delas me chamou a atenção. Vá até a caixa de ferramentas no corredor. Um frio subiu pela minha espinha. O que ele pretendia com isso? O que havia naquela caixa que eu não sabia?
Eu hesitei, olhando ao redor. Todos pareciam tão absorvidos em suas próprias preocupações que eu quase queria gritar que precisava de um tempo sozinho. Mas não consegui reunir coragem. O olhar dos outros pesava em mim. A sala estava cheia de murmúrios, todos apontando suas atenções para mim. O advogado ainda falava, mas eu não ouvia mais. Eu costumava sentir orgulho do meu trabalho, da minha capacidade em enfrentar desafios. As noites em que passava horas em casa, tentando planejar campanhas criativas, agora pareciam insignificantes diante daquela revelação. Como eu pude ser tão ingênua? Mas havia alguma coisa lá dentro ainda acesa, uma pequena chama de determinação. Não era como se eu tivesse decidida a montar um plano grandioso. Era apenas uma vontade ínque. O que mais estava sendo ocultado? Levantei-me, sentindo a adrenalina escorrer pelas minhas veias. Olhei nos olhos do advogado e vi algo mais. Uma máscara. Ele não era a única pessoa com segredos. Havia outros ali, e eu precisava descobrir quem estavam ao meu redor. A sala ainda estava cheia de sussurros, e cada um deles se tornava um eco de dúvida na minha mente. Era como se eu estivesse em um labirinto de olhos curiosos, e cada passo que eu dava me empurrava mais para o centro do caos. Eu não sabia por onde começar, mas esse sentimento de urgência crescia cada vez mais. Com o coração acelerado, decidi que seria a hora de me afastar daquela sala. Respirei fundo mais uma vez e caminhei com passadas firmes até a saída. A porta se fechou atrás de mim com um estalo que reverberou como um aviso. Eu sabia que a verdade estava lá fora, esperando por mim. Algo tinha mudado, e eu estava disposta a enfrentar o que viesse a seguir. Ao atravessar o corredor em direção ao local onde riam. Quando cheguei à caixa, algo dentro de mim era um turbilhão de emoções. Incredulidade, medo e coragem, tudo misturado. Com as mãos trêmulas, abri a caixa e a luz suave do dia iluminou um amontoado de ferramentas. Mas no fundo, algo mais chamou minha atenção. Uma pasta, com um selo que eu reconheci. Poucas pessoas tinham acesso àquela informação. Meu coração afundou. A pasta estava trancada, mas não era isso que me preocupava. Era a possibilidade do que poderia estar dentro dela. Um novo mistério que poderia me ajudar a desvendar as mentiras que me cercavam. Eu sabia que precisava agir rápido, pois a cada minuto que passava, as sombras se aproximavam mais e mais. Então, o que faria? Abriria a pasta e arriscaria descobrir segredos que poderiam lançar minha família em um abismo? Ou jogaria tudo para o alto e tentaria esquecer? Estava claro, eu não tinha mais tempo. A partida havia começado. E eu já era uma jogadora nesse tabuleiro enigmático. A verdade ou a mentira? O quê? Meu nome é Clara. E até aquele dia fatídico, eu acreditava que tinha tudo sob controle. Casada, mãe do Lucas, o eu pequeno, achava que vivia um sonho. Cada segunda-feira começava com a ansiedade de ver meu filho sorrindo ao se desprender do meu abraço para ir à escola. Ah, como eu amava aqueles sorrisos. Pilotando as caronas, absorvendo conversas sobre dinossauros ou super-heróis, sempre tentava percorrer minha rotina com leveza. Os dias começavam às 7 da manhã, com o despertador insistindo em me tirar do mundo dos sonhos. O cheiro do café fresco invadia a casa. Eu sempre me permitia esse ritual. Preparar o café, ouvir o gotejar da cafeteira, era quase uma meditação matinal. Enquanto o aroma invadia cada canto, me sentia plena. Era como se aquele momento estivesse me preparando para o que estava por vir. Lanches organizados, um abraço apertado, e Lucas lá ia, com sua mochila muito maior do que ele. O trabalho era um emaranhado de gráficos e campanhas. Como assistente de Má, a pressão para ser bem-sucedida, em casa e no trabalho, me deixava inquieta. Meu marido Pedro sempre foi meu suporte. Entre sorrisos e gestos, compartilhávamos nossos sonhos e temores. O universo em que vivíamos girava em torno da família. Ele me incentivava. Ai, aqueles fins de semana em que nos aventurávamos em piqueniques no parque, enquanto Lucas corria atrás das bolhas de sabão que fazíamos juntos. Foi desse jeito que conheci o amor em sua forma mais pura. Mas aos poucos, sombras começaram a surgir. Pedro sempre foi dedicado ao trabalho, e eu admirei isso no início. Mas à medida que sua carreira avançava, passou a se afastar mais. Eram horas extras nem planejadas, reuniões que se arrastavam, noites em claro.
Eu tentava ser compreensiva. Afinal, estávamos construindo algo juntos, não é? Mas em algumas ocasiões, o tom da sua voz falava mais do que suas palavras. O cansaço, a frustração. Havia um nó se formou na minha garganta. Tranquei esses pensamentos na esperança de que fossem só fantasias. Mas chegou um ponto em que não consegui mais ignorar. Algumas mensagens que apareciam no celular dele, as chamadas sem resposta, a maneira como desviava o olhar quando falava sobre o trabalho. Era tudo tão sutil, mas ao mesmo tempo explosivo. Um impulso de insegurança permeava meu ser. Nos dias seguintes, voltei ao café da manhã, à rotina. Mas tudo parecia um pouco mais escuro. Os encontros com amigas tornaram-se meu refúgio. Conversas divertidas, risadas para cortar a tensão. Lembro-me de um momento específico, na casa da Ana. Estávamos todas juntas e eu soltei meio que no automático. Vocês já se sentiram inseguras sobre seus maridos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada uma delas trocou olhares. Rimos nervosamente, mas o assunto se manteve no ar, como um balão, prestes a estourar. Naquela mesma semana, ao organizar as contas em casa, percebi uma despesa. Dentro de mim, algo se revoltou. Uma agitação como uma sombra escura que se aproximava, maldade camuflada em uma rotina. Na verdade, minha vida tinha suas belezas, mas agora eu me via perdida em meio às sutilezas que não tinha percebido. O olhar desprevenido de quem acredita que tudo está bem e de repente dá com a realidade batendo à porta. O que era sonho agora possuía por baixo uma camada de incertezas, a cada noite que passava ao lado de Pedro. Tentando apagar os pensamentos, as memórias daquela tarde no cabeleireiro me perseguiam. Como um eco distante, as vozes sobre traição e segredos ainda reverberavam em minha mente. Se eu estivesse errada, e se tudo não passasse de uma fase? Quando os dias se tornaram semanas e as lembranças de felicidade começaram a se dissipar, meu mundo começou a girar. E foi uma manhã comum, enquanto eu havia prometido a mim mesma que faria o café com amor, que recebi uma mensagem de um número que eu não reconheci. A ordem daquele momento foi: a verdade começava a se desvelar e eu já não sabia mais aonde a jornada me levaria. Nesse momento, todo o meu universo se condensou em uma única linha. Estaria eu preparada para encarar tudo o que estava prestes a vir? Uma nova fase estava se formando, e a estrada feita de escolhas e dúvidas se ramificava mais e mais. Desvendar ou ignorar, o que viria a seguir? Meu coração ainda batia rápido após a mensagem de Rian. Preciso falar com você sobre o Pedro. É urgente. A apatia do escritório foi substituída por uma urgência estranha. O que estaria por vir? A sensação de estar prestes a descobrir algo que pode mudar meu mundo já havia se tornado habitual. Mas sempre há uma linha tênue entre expectativa e medo. O que eu não sabia era que esta ainda não era a parte mais difícil da minha jornada. Nos dias seguintes, eu estava constantemente atenta a cada gesto do Pedro. Pequenas mudanças que na época pareciam insignificantes foram se tornando sombras em cada esquina da minha mente. Os telefonemas que ele recebia se tornaram um grande sinal vermelho. Ele saía para atender falando em sussurros, com um olhar voltado para o chão. Eu tentava me distrair, ignorar, e dizia a mim mesma que era paranoia. Mas a cada vez que ele terminava uma conversa e não me dizia nada sobre, um buraco se abria em meu peito. Mais tarde, eu perguntava quem era e ele respondia: só um amigo do trabalho. Mas não era apenas isso. Não precisava ser Sherlock Holmes para perceber que havia algo mais. Refleti um pouco sobre os últimos meses, quando tudo parecia perfeito. As tardes na sala de estar, Lucas brincando no chão com seu carrinho de motorista, eu ao lado dele, preparando um lanche. Pedro sempre aparecia em tempo de jantar, mas às vezes esses fins de tarde me pareciam como uma peça de teatro mal ensaiada. Ele entrava e saía como se tivesse um compromisso a cumprir. Lembro de um dia, enquanto tentava lhe contar sobre um projeto no trabalho, quando seus olhos divagaram para o C. O relógio na parede não parava de fazer aquele som constante, um lembrete do tempo passando.
Com cada dia que passava, mais eu sentia que a felicidade que eu tinha se esfacelava. E eu tentava conversar. Lembro de uma noite em que consegui reunir coragem e perguntei a ele se havia algo errado. Você está distante, Pedro. O que está acontecendo? Ele me olhou nos olhos. Por um momento, a máscara caiu. Nada, Clara. Tô só cansado. O que eu vi se apagando, na verdade, era um medo escuro que ainda não havia sido revelado. A resposta se esvairia como a fumaça, mas a tristeza na sua voz é uma ferida exposta. As semanas seguintes se tornaram um ciclo. Tentei trazer leveza para as nossas noites, fazer seu prato favorito, lagosta grelhada, acender velas, criar um ambiente extra aconchegante. Mas ao olhar para ele, sentei sozinha pela mesa. A comida pouco a pouco se tornava um ato mecânico. O olhar dele se perdia novamente, sempre longe. E eu me perguntava onde estava sua Meme. Então, uma noite, quase à beira da loucura, decidida a descobrir algo mais, peguei o celular dele enquanto ele estava no chuveiro. Um impulso duvidoso, talvez. Mas a curiosidade é uma força poderosa. Eram mensagens com uma nome feminina que eu não conhecia. A conversa era leve, trocas de piadas, corações. O que era aquilo? Meu estômago se revira e se transforma em ácido. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Não era momento para ser dramática, mas eu sabia muito bem o que estava se desenrolando. As palavras dançavam na minha frente, quase insuportáveis. Voltei a me sentar no sofá, e a ideia de que tudo aquilo estava acontecendo sem que eu soubesse me consumia. O nó na garganta era real, e eu só conseguia querer morder os lábios para não chorar. As lágrimas escorriam, e eu me sentia mais exposta do que nunca. Como eu pude não perceber antes? Estava tão imersa em cuidar do Lucas, do lar, que ignorei os sinais, as pequenas mentiras. As noites começaram a se arrastar. A maneira como olhava para o celular em silêncio, como o coração parecia acelerar cada vez que o assunto de trabalho surgia de novo em nossa conversa. Eu sentia como se tivesse sido empurrada para um abismo que não sabia se poderia escalar outra vez. Certas noites eu o encontrava apenas observando a luz da rua. Apenas o barulho do vento e os murmúrios distantes quebravam o silêncio. O que eu poderia fazer? Entre as lembranças de abraços quentes e os ecos frios do presente, uma voz persistente se erguia. Você precisa se defender. Não espere por mais provas. O que você vai fazer? Então o colapso. Toda a tensão acumulada se transformou em energia. Na manhã seguinte, quando acordei, o celular vibrou. Uma mensagem diferente, agitada de Rian. Não posso mais esperar. Você precisa saber a verdade sobre o Pedro. Eu congelei. A adrenalina pulsou. Uma onda de medo e expectativa se misturou. Eu não sabia se estava pronta para ouvir, mas a necessidade de descobrir o que estava. Tentei te proteger, mas sei que isso não pode continuar. Encontre-se comigo mais tarde no café da esquina. Meus dedos hesitaram em responder, mas as palavras aos poucos se formaram. Vou, mas o que você sabe? Não tenho certeza do que estava prestes a descobrir, mas algo dentro de mim se rompeu. O cerco estava se fechando ao meu redor. A verdade se desenrolava como um tapete sob meus pés. E ali, no espaço entre a expectativa e o medo, havia uma resposta que ansiava para ser descoberta. E eu não sabia que em instantes tudo poderia mudar. Mas a decisão de enfrentar a situação agora era uma certeza. O relógio marcava e o tempo da inação estava prestes a acabar. O café da manhã estava levemente esfriado quando decidi que era hora de ir. Uma sensação de urgência me apertava o peito. Ele estava em uma mesa no fundo, com expressão séria. Quando sentei, ele exalou um suspiro. Clara, eu não queria que você se metesse nisso, mas não posso ficar em silêncio. Meu estômago revirou. Sobre o que você sabe? Perguntei, a voz quase falhando. A tensão era palpável. Ryan me observou por um tempo, como se estivesse pesando suas palavras. Eu tenho provas. Não é só especulação. Aconteceu algo
Algo grande. Meu coração acelerou com a possibilidade. Ele puxou uma pasta debaixo da mesa. A ansiedade tomou conta de mim. Ryan retirou documentos organizados. Eu não sabia o que esperar, mas estava prestes a descobrir. Esses são extratos bancários que consegui. Tive que arriscar um pouco para obter. Veja, ele me entregou um dos papéis. Era uma movimentação estranha. Gastos que não faziam sentido. Pedro tem uma conta secreta? O que é isso? Eu precisei respirar fundo. O mundo que eu conhecia estava desmoronando. Ele acenou com a cabeça. E não é só isso. Tem um nome, um número. Logo ele pegou seu celular e mostrou uma mensagem. Os olhos dele brilharam de urgência. Aqui, essa é a mensagem que ele recebeu. É de uma mulher. Clara, é uma amante. Eu olhei para o celular. Uma troca de mensagens que revelava um nível de intimidade que eu nunca quis imaginar. O nó na minha garganta se apertou. Cada palavra parecia um golpe. Recados amorosos, promessas. Não consegui mais me segurar. Como você conseguiu isso? Eu mal conseguia falar. O olhar de Ryan era tenso. Conexões. Eu tenho meus meios, mas o que mais me preocupa é o que essa mulher pode querer. O medo começou a se transformar em raiva. Eu preciso saber mais. Preciso saber quem ela é. Ryan assentiu e me entregou mais papéis. Tem um depoimento aqui. Alguém que ouviu conversas. Ela se chama Lara. Parece ser alguém próximo a ele. E o pior, ele a visita com frequência. Meus pensamentos giravam. Visita? Com que frequência? A fraqueza nas minhas pernas era palpável, como eu não percebi antes. Essa mulher pode estar dentro da nossa vida. A realidade me atingiu como um soco. Ryan continuou. Eu não sabia se deveria avisar, mas você precisa ficar atenta. Pedro está envolvido em algo muito maior do que apenas um caso. O ambiente ao meu redor parecia diminuir. O café, a luz. Tudo se desvanecia em um segundo. Não pode ser. Meu coração despencou no peito. Ele não pode estar me traindo. Isso não pode estar acontecendo. A dor pulsava em mim, mas junto com ela havia uma centelha de clareza. A raiva começou a tomar o lugar da dor. Ryan respeitava o silêncio que se formou. Ele olhava para mim com preocupação. Você está bem? O que você vai fazer? Respirei fundo. Precisava pensar. Não podia simplesmente agir por impulso. A frieza dentro de mim começou a se manifestar. Não vou confrontá-lo. Preciso saber mais. Preciso de um plano. Saí do café sentindo o peso dos documentos na minha bolsa. Um conhecimento que mudaria a minha vida. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto começava a caminhar de volta para casa. Precisava de tempo. Tempo para pensar e principalmente para agir. Nos dias seguintes mergulhei em um misto de rotina e estratégia. Pedro não desconfiava. Continuei a preparar o café da manhã, a levar Lucas à escola, mesmo com as mensagens de Ryan assombrando minha mente. Ele frequentemente me enviava mais informações sobre Lara. O que mais ela poderia ter? O que mais eu não sabia? Ele também começou a me ajudar com pequenos planos. Conversas sutis para descobrir mais sobre Pedro. Estratégias que não levantassem suspeitas. Era um jogo de xadrez e eu precisava me manter vários passos à frente. A cada passo que dava, a raiva e a determinação cresciam. Eu não seria a vítima dessa história. Um dia, ao voltar do trabalho, vi Pedro saindo de casa com uma bolsa que não reconhecia. O ambiente estava calmo e Lucas estava ocupado com seus brinquedos. Percebi que este era o momento certo. Diante da situação, não me deixei abalar. Mantive o foco. Ninguém suspeitava de nada. Ele me cumprimentou com um sorriso, mas senti que era falso, uma máscara. Oi, amor, vou sair por um tempo, ele disse casualmente. Dentro de mim, a tensão se acumulava. Aonde você vai? Perguntei, procurando em sua expressão qualquer indício de mentira. Ele hesitou. Só para uma reunião rápida. Não se preocupe. Ironicamente, a solidão que eu sentia se tornava um combustível. Eu estava prestes a virar o jogo. A ideia de seguir seus passos e descobrir onde realmente ia era tentadora. Queria vê-lo, ouvir o que dizia ao telefone.
Planejei discretamente, sem que ninguém percebesse o que se passava. Fui atrás dele lentamente, sempre mantendo uma distância segura. Ele não suspeitava que eu estava no encalço. As ruas eram familiares e davam a sensação de segurança, mas eu ansiava por respostas. Até que eu segui até um café do outro lado da cidade. Esse não era um lugar conhecido. Não parecia haver nada de especial até que eu vi entrar. Ele se encontrou com outra mulher. Meu coração disparou. Não era uma estranha. Era Lara. Reconheci-a ali instantaneamente enquanto eles se sentavam. A conversa começou amigável. Depois se tornou algo mais sério. Ouvi fragmentos de risadas dele. Ela sorria para ele de um jeito que eu não via fazia tempos. Era como se uma faca me cortasse ao meio. Eu não tinha mais dúvida. Agora eu tinha certeza. A cada sorriso deles, a cada movimento entre eles, algo dentro de mim se solidificou. A dor da traição começou a se transformar em algo muito mais profundo. Era uma determinação. Eu precisava saber o que mais havia ali. Precisava documentar cada movimento, cada palavra. Mas não era a hora de agir. Era a hora de esperar. Voltando para casa, uma frieza se formou dentro de mim. A raiva se misturava com um sentimento inesperado de controle. Eu sabia que não estava sozinha. Rian estava do meu lado, e agora eu tinha minha estratégia em mente. Uma pequena vingança, um alerta silencioso. A vida que eu uma vez vi como perfeita não existia mais. A cada passo que dava, eu sentia que estava alinhando minhas peças no tabuleiro. Pedro não estava apenas enganando a mim, estava se colocando em uma situação muito perigosa. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Era hora de virar o jogo. A verdade estava ao meu alcance, e dessa vez eu não deixaria passar. O que eu faria a seguir? Eu apenas sabia que ele não tinha ideia do que estava por vir. O dia amanheceu como qualquer outro, mas eu sabia que tudo havia mudado. A rotina que antes era apenas um movimento automático, agora trazia um peso. Enquanto preparava o café, as palavras de Rian ecoavam na minha mente. Ele tinha provas de que Pedro estava me traindo. O que eu deveria fazer com essa informação? Como agir sabendo que o chão sob meus pés se desfez? Cozinhei o café e coloquei os pães para tostar, tentando manter a calma. Lucas estava no sofá, jogando videogame, completamente alheio ao que estava acontecendo. Olhei para ele e pensei em como a inocência dele me preenchia de amor e, ao mesmo tempo, de dor. Como eu poderia proteger meu filho de toda essa confusão? A minha vida se dividia entre as obrigações do dia a dia e a tempesta. Com uma firmeza que mal reconhecia em mim mesma, coloquei um plano em movimento. O primeiro passo: reunir provas, documentos, mensagens, qualquer coisa que pudesse usar se fosse necessário. A ideia de conversar com um advogado me deixou tensa, mas era um passo fundamental se eu quisesse esclarecer a verdade. Depois de deixar Lucas na escola, peguei meu celular e, com a mão tremendo, procurei o número de um advogado que já tinha em mente. Ele era um amigo da minha mãe, alguém de confiança. O coração batia forte enquanto discava. A recepcionista me atendeu, e eu, respirando fundo, agendei uma consulta para o dia seguinte. No trabalho, tudo parecia normal, mas eu estava a 1000 por hora, procurando maneiras de manter as aparências. Quando colegas perguntavam como estavam os planos para o próximo projeto, eu sorria, fazia piadas, enquanto meu coração batia acelerado. Fiquei pensando em como seria absurdamente fácil me deixar levar pela ansiedade e pela tristeza, mas não podia me... Era uma máscara, mas uma máscara que funcionava. Sabia que em casa, Pedro estava desconectado. Percebi que ele não prestava atenção em mim, não me via. Então, aproveitei essa apatia dele para continuar com meu plano. Ao chegar em casa, fui até o escritório ou me sentei diante do computador. A primeira coisa que busquei foi como guardar ou imprimir conversas do WhatsApp. Depois, comecei a organizar os documentos, alguns extratos, recibos de viagens a lugares que eu não conhecia. Tudo se tornava um quebra-cabeça. O que mais eu ainda não sabia?
Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, sentei-me no escuro da sala com o celular na mão, pensando no que Rian havia me mostrado. A ideia de que Pedro poderia ter alguém ao meu lado me deixava apavorada. Então, decidi agir mais. Peguei meu computador e desviei para o laptop, começando a examinar contas compartilhadas e, em seguida, busquei a localização dos gastos. Senti um frio percorrer minha espinha quando notei movimentos estranhos. As palavras proprietárias que eu lia não faziam jus à dor que carregava. A frustração e a raiva estavam em cada letra quando percebi que era preciso buscar mais informações. Na semana seguinte, consegui uma gravação de uma chamada. Não foi fácil, mas aumentei o volume e escutei Pedro falando com uma mulher sobre um projeto que viajariam juntos. Cada palavra, cada risadinha era uma facada, mas ao mesmo tempo era a confirmação de que eu não estava apenas sendo paranoica. Eu tinha que ser forte. O que mais eu descobriria? Com cada descoberta, senti um impulso de querer confrontá-lo, mas o meu instinto dizia que eu precisava de um plano bem estruturado. Estudava as mensagens, as datas. Tentava lembrar cada momento em que ele demonstrava desinteresse por mim. Cada descuido que se tornava um indício. Conversas sutis com meus amigos me davam coragem. Algumas garotas realmente entendiam o que era lidar com traições. Isso me fazia sentir menos sozinha. Em uma das reuniões com o Ri, a dor não era a única coisa inflacionando meu dia. O desejo de agir me levava. A cada dia que eu passava guardando minhas evidências, o medo de ser descoberta crescia. Não havia como saber como Pedro reagiria. O que aconteceria se ele visse meus arquivos, meus prints, as gravações? A tensão sob meu peito se tornava a cada momento um peso quase insuportável. E ao mesmo tempo, a energia que aquilo me dava era revigorante. Uma nova determinação que eu não sabia que havia dentro de mim. Tentei organizar a minha rotina, mantendo o foco em Lucas e desviar a atenção de Pedro. Ele ainda não suspeitava de nada. As gargalhadas dele quando chegava em casa eram como ecos distantes, sem qualquer sincronia com a tristeza que se instalava em mim. Aproveitei cada momento em que estava sozinha para mergulhar nos documentos, nas informações, nos planos. Contava as horas, senti o tempo escorregar por entre meus dedos. Eu já havia adquirido provas mais do que suficientes para me preparar. Ele estava sentada no sofá, com a tela do computador virada para o lado. O frio na barriga foi instantâneo. O que eu faria? Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. O coração acelerou. O que você está fazendo? A voz dele era neutra, mas havia um subtexto. Era um desses momentos que fazem suas ações escoarem como água. Respirei fundo e sorri, tentando parecer despreocupada. Só organizando algumas coisas. Pedro se aproximou. Mas não consegui ler o que estava acontecendo em sua mente. O que ele estava pensando? Desviei o olhar rapidamente e pedi para ele ver um vídeo com Lucas, uma forma de me distrair naquele instante. Mas o que estava prestes a acontecer me pegou de surpresa. No instante em que ele se virou, viu a tela em branco, mas não o conteúdo do arquivo, que poderia facilmente revelar tudo. Havia um silêncio perigoso no ar. O que mais ele poderia suspeitar? O que poderíamos perder perante a fragilidade daquela cena? As coisas estavam prestes a piorar, e eu não sabia o quanto. Enquanto tentava me concentrar na risada de Lucas, uma pergunta me assediava. Até onde Pedro estava disposto a ir? Estava na hora de agir, mas um novo desafio se apresentava sem que eu tivesse controle sobre ele. Como me prepararia para o que estava por vir? O dia amanheceu diferente. Uma sensação pesada me acompanhava enquanto preparava o café da manhã. Eu sabia que as coisas haviam mudado radicalmente. Durante a semana, eu me dediquei a coletar evidências, um verdadeiro compêndio de traições escritas e gravadas. E agora havia chegado a hora de agir. Com Lucas distraído em seu jogo, aproveitei cada segundo. O pensamento de confrontar Pedro me dava um nó na garganta.
O café borbulhava e eu tentava manter a calma, mas a adrenalina pulsava sob a pele. Olhei para o relógio. A reunião da família estava marcada para aquela noite. Todos se reuniriam na casa. O que mais eu podia perder? Preparei um bloco com todos os diálogos, os prints das mensagens e os documentos que havia organizado com tanto esmero. Quando Lucas saiu para brincar no quintal, eu respirei fundo e olhei pela janela. Uma brisa suave balançava as folhas, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Mais tarde me vista num vestido confortável que sempre achei bonito. Queria estar bem, não para ele, mas para mim. Enquanto me arrumava, as memórias ressoavam na minha mente. Risadas da infância, os jantares em família, a rotina que parecia perfeita. Olhei para o espelho e vi a mulher forte que sempre estive tentando esconder. Você vai sair bem, murmurei a mim mesma, como um mantra. Chegamos à casa da minha sogra e a atmosfera estava festiva. O cheiro de comida caseira invadia o ar, e as vozes familiares criavam um fundo sonoro agradável. Mas por dentro eu estava em pé de guerra. Vi Pedro conversando animadamente com outros familiares. Ele parecia descontrado. Com o tempo passando, as mesas se enchendo de pratos deliciosos e as crianças brincando ao redor de nós, decidi que o momento ideal tinha chegado. Pedro, você pode vir aqui 1 minuto? Perguntei. A voz firme, mas o coração acelerado. As conversas se silenciaram ao ouvir meu chamado. A expectativa pairava no ar, como se a atmosfera estivesse prestes a desabar. Ele se virou, uma expressão confusa no rosto, mas se aproximou. Olhei ao redor e todos os olhares se voltaram para nós. O que está acontecendo, Clara? A preocupação era evidente, mas não podia ceder. Era minha hora de brilhar. Eu quero que todos ouçam isso. E então puxei o bloco de notas do meu bolso. O silêncio aumentou, e as vozes de antes foram se dissipando. Abri o bloco e comecei a ler. Pedro, você tem sido desonesto comigo. Aqui estão as mensagens que trocou com Lara. Aqui estão os extratos que você não quis compartilhar. Os murmúrios começaram. O calor aumentava em meu peito, mas continuei. As viagens, os jantares, os sussurros. Você acha que não percebi? As crianças se divertindo enquanto você me trai do lado de fora. Meus olhos se fixaram nos dele, tentando acessar algum vestígio de empatia, mas ele estava em choque. Não parei. Olha, o que você fez foi desleal. Eu não sou uma estranha na sua vida. Eu sou a mãe do seu filho e sua esposa. Eu mereço respeito. A raiva e a dor transbordavam de mim, mas havia uma sensação nova, uma determinação firme que me impulsionava a não recuar. Pedro tentou intervir. Clara, isso não é o que você pensa. Silêncio. Você não pode simplesmente desviar de suas ações. As pessoas têm o direito de saber a verdade. O choque se espalhou pela sala. Meu sogro estava com a boca aberta e minha sogra, em estado de negação, buscava entender. O olhar do restante da família alternava entre a incredulidade e o apoio. Um primo se levantou e questionou. É verdade, Pedro? A pergunta ecoou e a tensão aumentou. Veja, não era apenas um momento de revanche. Era a hora da verdade, uma verdade que todos precisavam ouvir. Sim, é verdade, estou mal, estou mal. Ele gaguejou, seus olhos procurando por uma forma de escapar. Mas não é como você está pensando. A risada amarga do primo cortou o ar. E como é que você está pensando que é, ser um traidor? A roda de familiares começou a murmurar. Alguns estavam em choque, outros demonstravam apoio à minha causa. Eu continuei com a leitura das mensagens. As palavras agora flutuavam no ar entre nós como uma tempestade prestes a explodir. Olha isso! Sinto sua falta. Não posso esperar para te ver novamente. Estas são as suas palavras. Lamento, mas não podemos mais ficar calados. E quem sabe a amiga da família também mereça saber quem você realmente é. O clima se tornava pesado e as expressões mudavam de defensivas para solidárias. Eu percebi que a pressão sobre Pedro aumentava. Ele já estava encurralado, mas a sensação de poder em estar exposta ali
com todos aqueles olhos em cima dele, era quase intoxicante. Havia um motivo para você sair tão frequentemente, não havia? Essas reuniões não eram sobre trabalho? Minha voz ecoava, e agora eu sentia cada gota de energia fluir por mim. Uma combinação de dor, alívio e coragem, tudo ao mesmo tempo. Pedro tentava mudar a narrar. Clara, eu nunca quis que você soubesse assim, pois deveria ter pensado antes de agir. Agora, faça um favor e seja honesto. Comigo e com todos que te apoiam. Essa não é a única consequência. O que mais você está escondendo? Quem mais conhece suas mentiras? Que tipo de homem se casaria e pisaria em sua esposa desse jeito? As perguntas pairavam no ar e as respostas, eu sabia, seriam agonizantes. Para todos ao nosso redor, para ele. Os rostos se contorciam em expressões de descrença e choque. O peso do julgamento coletivo era palpável. Em um momento de fraqueza, Pedro deixou escapar. Mas eu amava você, Clara. Isto era um erro. E com isso o silêncio tomou conta novamente. As vozes que antes murmuravam se calaram, como se o próprio ar tivesse sido drenado. Amar não é trair. Amar não é mentir. E é exatamente isso que você fez. Destruiu tudo que construímos. Todos estes anos, Pedro. E para quê? Cada palavra saiu como uma adaga. O sentimento era intenso. Eu nem percebia como tudo ali poderia mudar qualquer coisa em minhas ações. Alguns familiares começaram a murmurar apoio. Vá fundo, Clara. Você merece. As palavras se entrelaçavam como um fio de esperança em meio à dor. Mas Pedro não se deixava vencer dessa forma. Você não entende o quanto eu lutei por isso. O que eu estava fazendo? Ela estava em sua defensiva, fragilizada e furiosa. Você estava se traindo, Pedro. E agora todos nós sabemos. Mas antes que pudesse falar mais, minha sogra se levantou, interrompendo a dinâmica. Pedro, por favor, o que está acontecendo? Faça alguma coisa. Isso não pode ser verdade. Sua mente estava lutando entre observar o filho ferido e a mulher digna e forte que estava antes de todos nós. Nesse momento, um amigo de longa data se levantou e disse: Clara, você é forte. O que quer fazer agora? Sua pergunta perfurou o silêncio como um raio, e eu sabia o que queria. Justiça. Apenas justiça. Levantei-me e deixei as palavras escorregarem dos meus lábios. A única coisa que quero é que todos saibam a verdade. Esta foi uma grande traição que não vou mais tolerar. E agora quero saber o que virá a seguir. As palavras pesavam mais do que o mundo, mas eu estava firme. A tensão ainda estava no ar e as vozes começaram a misturar-se. Mas eu sabia que tudo se desenrolava e que ele não teria como escapar. O peso já estava em seus ombros e eu esperava tudo. Sabia que nem tudo que foi dito sairia sem consequências. E ali, uma nova tempestade se formava, como na primeira chuva de verão. Algo nas sombras parecia me espreitar. Os sussurros que se espalhavam pelo ar eram como ecos de vidas ainda a se moldar. Eu percebia que a verdade, por mais pesada que fosse, sempre encontraria um caminho. E quando a poeira assentar, eu saberia quem seriam meus aliados. Mas havia algo ainda a se revelar. Algo que poderia mudar tudo novamente. O que ele tinha guardado e o que mais estava escondido por trás das palavras vazias de Pedro. O ar estava pesado e o barulho de vozes se misturava em um zumbido atrás de mim, mas tudo o que conseguia ouvir era o meu coração batendo forte. Eu acabara de desmascarar Pedro, e a atenção de todos estava sobre nós. O choque. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos e emoções, enquanto os murmúrios cresciam. Você não pode fazer isso, Clara! Ele gritou, a expressão entre desconcertada e desesperada. Mas não era só ele quem estava chocado. Meus sogros estavam paralisados,
e alguns primos tinham os olhos arregalados, mal acreditando no que estavam ouvindo. Você tem certeza do que está fazendo? Minha sogra sussurrou, sua voz com nitizoniza. Não sabia se era preocupação com o filho ou com o espetáculo que se desenrolava ali. Era uma confusão de emoções, raiva, dor, mas ao mesmo tempo uma leveza que crescia em mim. Quis abrir a porta e sair, mas algo me segurava. O medo do que poderia acontecer, do que poderia perder. Mas a verdade estava exposta e eu não poderia recuar. Pedro estava saqueado diante de todos. Eu o observava se encolher, enquanto as palavras ressoavam. Como se cada revelação fizesse seus muros ruírem. Eu via sua máscara de confiança desmoronar. Ele estava em apuros, e a sensação era deliciosa, mas o gosto da vitória estava misturado com tristeza. A vida que uma vez construímos estava em ruínas. As horas seguintes foram um turbilhão. Pedro tentava se explicar, fazer com que todos acreditassem que era um erro, um mal-entendido. Mas ninguém estava ouvindo. As pessoas ao nosso redor trocavam olhares, cochichavam e faziam gestos. As conversas começaram a fluir e, de repente, o clima festivo da reunião deu lugar ao murmúrio de escândalo. Meus cunhados estavam divididos. Alguns pareciam indignados, enquanto outros hesitavam em tomar partido. O primo, que sempre foi próximo de Pedro, se afastou, balançando a cabeça, como se não pudesse acreditar naquilo. A própria família de Pedro parecia dilacerada entre a lealdade e a moral. Uma amiga que eu considerava próxima ficou ao meu lado, segurando minha mão. Isso é brutal, Clara. Você fez o que precisava fazer. A força que eu sentia naquele momento era inegável. Uma parte de mim, mas ao mesmo tempo um receio se instalava. E se as pessoas se voltassem contra mim? E se a vergonha se tornasse insuportável? As reações foram dúbias. Enquanto alguns se mostravam solidários, outros só sussurravam e olhavam de forma reprovadora. Eu não sabia se estava pronta para lidar com tudo isso. Acabamos nos afastando um pouco do grupo, tentando entender o que havia ocorrido. Pedro não parava de repetir que eu estava exagerando e que ele nunca faria algo tão destrutivo. O desafio era aparente em seus olhos. Mas como poderia ele continuar a se fazer de inocente? A traição estava na cara dele. Cada palavra que saía de sua boca me deixava mais furiosa. O que ele ainda achava que tinha? Ao final da noite, uma série de conversas aconteceram. Meus sogros se sentiram obrigados a intervir. Fizeram o que era certo, Clara, minha sogra murmurou, embora o temor de sua expressão indicava que ela ainda estava abalada. Meus sogros eram peças centrais nessa história, e perceber. Meus cunhados estavam em silêncio, mas um deles teve coragem de abordar Pedro e perguntar diretamente: Você está se separando ou vai fazer o que é certo? A pergunta estava no ar, e não sabia o que mais poderia acontecer. A tensão se acumulava, a expectativa era palpável. O que estava à espreita não era apenas a dor da traição, mas as consequências e o caos que isso traria. Eu sabia que tudo teria um preço. A cada passo, a cada palavra, eu sentia as consequências se aproximando. Havia uma sensação incômoda de que, mesmo após a verdade ser exposta, havia ainda mais obscuridade ocultando verdades que eu não sabia. O que eu sabia era que estava longe de terminar. Pedro não me deixaria ir tão facilmente, e isso me aterrorizava. Ele tinha seu orgulho e não estava disposto a se entregar. Mas havia uma certeza crescente em mim, e eu não iria recuar. Quando finalmente nos afastamos para ir embora, já éramos um retrato da desilusão e da dureza da verdade. A noite estava escura, e eu tentei seguir com o dia, mas as conversas ao redor se tornaram um fardo. As pessoas falando mal dele e de mim, as vozes subindo e descendo, ecoando como os batimentos do meu coração. O que a minha vida se tornara? Eu não era apenas a mulher traída, mas agora me tornava um espectro de traumas e novas responsabilidades. Cada pessoa que encontrava na rua parecia observar. Meus amigos me apoiavam em particular, mas havia aqueles que evitavam. Uma colega de trabalho se afastou e começou a me evitar. No fundo, eu sabia que não poderia contar com todos ao meu redor. Mas havia outros,
como minha amiga que esteve ao meu lado, que pareciam afirmar que a vida voltaria ao normal. Mas era claro que isso nunca voltaria a ser como antes. Naquele dia, enquanto organizava algumas coisas em casa, recebi mais mensagens de Rian. Ele sempre foi um apoio, e agora sua presença se tornava fundamental. Ele havia me contado um pouco mais sobre Lara. Ela tinha circulado mais tempo pela nossa vida. Meus batimentos se aceleraram. A ideia de conhecer a mulher que destruiu meu mundo me deixava com raiva e impotente. Tentava não ser consumida por esses sentimentos, mas a certeza de que chegaria a hora de confrontá-la aumentava. O sol já estava se pondo quando finalmente entreguei a mim mesma um momento de paz. Eu estava esgotada. Meus olhos pesavam. O dia repleto de perguntas não respondidas e inseguranças, e de repente me pus a pensar: o que viria a seguir? A separação seria fácil? As consequências para Lucas seriam severas? E como lidaria com tudo isso? Um som de notificação no celular interrompeu meus pensamentos. E era Rian, mais uma vez. Precisamos nos encontrar. É importante. Meu coração disparou. O que poderia ser? Algo que eu ainda não sabia. Não estava pronta para mais informações, mas havia uma urgência em sua voz que não podia ser ignorada. Levantei-me, um misto de ansiedade e expectativa. O que seria tão urgente? Eu precisava saber. Já havia confrontado Pedro e exposto as verdades, mas sentia que a verdadeira luta estava apenas começando. As peças estavam se movendo, e eu não sabia onde isso tudo ia me levar. Poderia ser uma nova fase na minha vida, ou simplesmente o prelúdio de algo ainda mais devastador. O que o próximo capítulo traria? O dia seguinte ao confronto foi uma montanha-russa de emoções. Enquanto os primeiros raios de sol se infiltravam pela janela do meu quarto, eu ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu havia exposto Pedro, mas o que isso realmente significava para mim? Mal podia acreditar que tinha encontrado coragem, mas ainda era muito cedo para sentir alívio. O desafio apenas começava. Naquela manhã, mesmo com o peso no estômago, eu saí. Precisava de um objetivo, de algo que me tirasse desse ciclo de dor e dúvida. Com um pouco de hesitação, peguei o celular e fui até a página da minha empresa de marketing. Parecia que eu estava buscando alguma forma de fuga, de recomeço. A ideia de começar um novo projeto me fascinava. Um desejo de criar algo que fosse só meu, algo que me desse alegria. Foi então que pensei em um projeto que adorava. Um blog sobre empoderamento feminino. Durante os últimos meses, eu tinha lido tantas histórias de mulheres passando por situações parecidas. Eu queria criar um espaço onde pudéssemos nos conectar, compartilhar experiências, lutar juntas. Mal sabia eu que esse seria o primeiro passo para a minha transformação. Com as mãos tremendo de nervoso, abri o site e comecei a digitar. Hoje, decidi que a vida não vai me derrubar. Quero compartilhar minha história com vocês, porque eu sei que não sou a única a passar por isso. As palavras voavam pela tela, e à medida que escrevia, sentia-o. E você é uma inspiração. Transbordavam de carinho e incentivo. O que mais me assustava antes agora era combustível. Eu percebi que mesmo entre amigos e familiares havia um apoio imenso. E ali estava eu, na frente do computador, me reconectando com mulheres que, assim como eu, buscavam um espaço para serem ouvidas. Os dias se passaram e semana após semana fui lançando novos posts. Cada um deles era um pedaço de mim. Uma mistura de dor, superação e esperança. O blog começou a atrair mais visitantes do que eu esperava. Comentários e mensagens privadas começaram a florescer. Mulheres de diferentes partes do mundo se conectavam com minhas palavras. Uma mulher de Lisboa escreveu: "Você me deu coragem para finalmente deixar um relacionamento abusivo." Outra, de Buenos Aires, falou que encontrou força para buscar seus sonhos. O poder da conexão era inegável e me deu um novo propósito. Enquanto isso, paralelamente, comecei a redesenhar meu futuro profissional. A primeira D. Falei sobre minhas ideias. Para minha surpresa, ela se mostrou receptiva,
E nos dias seguintes, ela me ofereceu a chance de liderar um novo projeto, que envolvia marketing para uma ONG. Acredito que finalmente entendi que após cada queda, havia uma nova oportunidade surgindo. Com essa nova perspectiva, passei a me reunir com uma psicóloga. Decidi que precisava de ajuda para lidar com as emoções. As sessões foram verdadeiras revelações. Meu coração ainda estava ferido, mas, a cada encontro, eu me sentia um pouco mais leve. Aprendi a validar meus sentimentos, a reconhecer que mesmo nos dias mais escuros, havia uma luz dentro de mim esperando para brilhar. As semanas foram se transformando em meses. Aos poucos, o vazio deixado por Pedro começou a ser preenchido por sua ausência. Com a ajuda de Rian, que se tornou meu apoio inabalável durante esse período turbulento, começamos a nos reunir com outras mulheres. Organizamos encontros semanais onde trocávamos experiências. Eram momentos. Mais mulheres se juntaram e cada história compartilhada trazia um peso e um alívio. Era reconfortante ver que eu não estava sozinha naquela jornada. Cada encontro trazia novas energias, muitos risos e a sensação de pertencimento. Eu estava me reconstruindo. Era uma nova mulher, mais forte e determinada. Um dia, quando estávamos no café, uma das participantes, Ana, de meia idade, disse: "Clara, você sabe que seu blog realmente mudou vidas. Não sabe, você é uma líder por ser tão corajosa e autêntica." Mal consegui conter as lágrimas. Era um reconhecimento que eu não esperava. Eu estava ajudando outras mulheres a se reerguerem, e isso radiava um novo propósito em mim. Era como se todo o caos que havia vivido tivesse finalmente encontrado sentido. Com o passar do tempo, o grupo começou a planejar um evento maior. Um encontro que celebrasse a força feminina, onde poderíamos dividir histórias e experiências. O que seria um simples encontro de apoio, agora estava prestes a se tratar. Contudo, no fundo da minha mente havia um receio. E Pedro? O que aconteceria quando ele soubesse do que eu estava fazendo? Ele ainda estava em nossa vida de uma forma ou de outra. Desde que eu o havia confrontado, ele parecia ter respeitado a distância, mas sempre havia a possibilidade de um retorno. O evento se aproximava, e com ele um misto de ansiedade e excitação. Faltavam apenas alguns dias e o espaço onde o evento seria realizado começava a ganhar vida. Colegas e amigas se uniram para ajudar, e eu estava orgulhosa. Era tudo o que eu sempre quis. Um lugar onde as mulheres pudessem se sentir seguras, conectadas e poderosas. Na noite anterior ao evento, não consegui dormir. A ideia do que poderia acontecer me mantinha acordada. A cacofonia de vozes dentro de mim era intensa. E se algo desse errado? E se alguém não comparecesse? As incertezas foram se acumulando. Mas ao mesmo tempo, um pensamento me acostumava a acalmar o torrão e nos reunia. Este evento representava o grito de todas nós, a chance de lutarmos juntas. No dia tão esperado, preparei-me com um vestido confortável e sapatos que me permitissem me mover livremente. A energia que pairava no ar era contagiante. Logo, outras mulheres começaram a chegar, sorrindo, abraçando. Risadas silenciosas ecoavam. Era apoio e amor em cada canto. Ao olhar ao redor, vi rostos que já se tornaram familiares. Quando chegou minha hora de falar no evento, o nervosismo tomou conta, mas percebi que o meu pânico era também um símbolo. Estava enfrentando tudo e todas. Respirei fundo e subi ao palco. Ouvindo as vozes me aplaudindo, senti cada gota de ansiedade se dissipar. Com as mãos tremendo levemente, comecei a falar. Compartilhei meu caminho, as dificuldades, mas, sobretudo, a força que encontrei em mim. O que mais impactou a todos foi quando apontei. Nosso sofrimento não nos define, mas a coragem de se levantar novamente, sim, as palmas começaram e o sentimento era conto. E quando finalmente olhei para o público, algo no fundo da minha mente despertou. Uma sensação estranha me atravessou. Nos bastidores, me disseram que alguém tinha entrado. Era Pedro. Eu olhei para ele, que observava de longe, uma expressão inexplicável em seu rosto. Meu coração parou
A euforia do momento se dissipou em nada. O que ele estava pensando? Meu Deus, como ele tinha conseguido! Seu olhar era uma mistura de surpresa e confusão, mas havia algo mais ali que me deixou inquieta. Era como se ele estivesse se perguntando: o que aconteceu com a Clara que conheci? Ali entre todas nós, a energia da luta, enquanto eu sentia um último sinal de desafio prestes a se apresentar. E assim, enquanto o evento seguia num crescendo poderoso, percebi que uma nova batalha começava. O passado e o presente estavam prestes a colidir novamente. Eu não sabia como isso acabaria, mas estava pronta para tudo. Uma nova jornada estava prestes a começar, e eu estava decidida a enfrentar. Olhando para o calendário hoje, percebo que já se passaram 6 meses desde aquele dia fatídico em que enfrentei Pedro diante da nossa família. Cada semana que se passou trouxe um novo aprendizado e, principalmente, uma nova visão sobre mim mesma. Eu lembro daquele dia. As emoções estavam à flor da pele e respirei fundo antes de entrar na sala cheia de gente. O tempo passou e a verdade se mostrou surpreendente. Desde que tomei a decisão de usar minha voz, tudo mudou. Meus dias agora são preenchidos com uma energia renovada. O meu blog, que começou como um humilde espaço para desabafar, cresceu e se tornou uma referência para muitas mulheres, especialmente aquelas acima de 30 anos, que, como eu, sentiam que suas vidas estavam em um ponto sem volta. Jamais imaginei que minhas palavras poderiam tocar tantas pessoas. Acabei de voltar de um evento incrível, onde compartilhei minha história com uma plateia cheia de mulheres inspiradoras. Algo que antes me causava ansiedade, agora sim. Eu aceitei com todo o entusiasmo do mundo. É engraçado como, em meio a todo o caos da minha vida antiga, esse projeto agora ocupa um espaço sagrado. É uma forma de devolver ao mundo um pouco do que eu recebi. Sinto que finalmente estou contribuindo com algo significativo. A estabilidade financeira, que antes me parecia tão distante, agora é uma realidade. Meu salário aumentou e eu finalmente me sinto confortável. Não tenho mais que contar as moedas ou pensar 2 vezes antes de comprar um livro ou levar Lucas para um passeio. Ele está crescendo, e eu quero que ele saiba que a vida pode ser bonita mesmo após uma tempestade. A rede de apoio ao meu redor cresceu consideravelmente. Rian, meu amigo fiel, tornou-se uma presença constante. Ele está sempre lá, me encorajando e vibrando com minhas pequenas conquistas. É engraçado como nunca imaginei que a amizade poderia se transformar em algo tão poderoso. E as novas amizades que fiz no grupo de apoio também se tornaram essenciais. Ele começou a entender que a relação que eu queria não era mais possível. E mesmo assim, lidamos com Lucas de forma sincera. Ele o ama, e eu respeito essa conexão. Mas não é mais minha responsabilidade entender suas escolhas. O que importa agora é que meu foco está em mim e em nosso filho. Essas mudanças não vieram sem esforço. Eu encontrei a terapia, e ela se transformou em uma ferramenta essencial. Meu terapeuta sempre diz que a cura é uma jornada, não um destino, e que cada passo, mesmo aqueles que parecem pequenos, são fundamentais. Sinto-me mais empoderada, ainda mais forte e menos angustiada com cada sessão. Com o tempo, percebi que o mais importante de tudo isso é como eu apresentei minha história. Todas as batalhas que enfrentei, todas as minhas cicatrizes, se tornaram parte de mim, e eu me recuso a esconder isso. Falar abertamente sobre minha experiência de traição, dor e renascimento ajudou não só a mim, mas também a tantas outras mulheres que se sentem enredadas E é assim que encerro mais um ciclo em minha jornada. Com um texto impresso que carrego sempre comigo, que diz: a verdadeira liberdade vem ao nos abraçarmos com todas as nossas falhas e imperfeições, e ao lembrarmos que nunca é tarde demais para recomeçar. Esse lembrete me impulsiona a continuar. A felicidade plena, ao contrário do que muitos pensam, é definitivamente possível em qualquer fase da vida. A jornada é longa e, honestamente, quero que ela continue. Quem sabe o que ainda está reservado para mim? A vida é uma caixa de surpresas, e a minha recém-descoberta liberdade é só o começo de tudo. Agora, com um propósito claro,
Quero seguir inspirando outras mulheres a se levantarem e reconhecerem seu próprio valor. Então me diz, você já se inscreveu no canal? Não perca as suas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o meu final. Não